Olá, pessoal! Nossa segunda unidade começou e nós vamos falar sobre soluções. Solução pode significar a superação de uma dificuldade, conclusão de um assunto, resultado de um problema, só que nós vamos falar sobre soluções químicas, que é um tipo de material homogêneo, tá? Então, a gente vai ter uma mistura de um soluto, que é o que a gente coloca para ser dissolvido, e um solvente, que é o que faz a dissolução. Numa mistura, numa solução, o soluto sempre está em menor quantidade e o solvente sempre vai estar em maior quantidade. Guardem essa informação, porque mais para frente nós vamos fazer alguns cálculos, não hoje, não na nossa aula de hoje, mas nas próximas aulas. E só da gente ver a quantidade de cada substância envolvida na solução, a gente vai saber quem é o soluto e quem é o solvente. Porque o correto é a gente chamar de solução de material homogêneo e não de mistura homogênea. Porque misturas, elas sempre vão ser homogêneas em qualquer proporção. Certo que a gente tem as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Só que as homogêneas independem da quantidade. Por exemplo, se eu colocar água e álcool. O correto é dizer que é uma mistura, não uma solução. Porque independente da quantidade de água, independente da quantidade de álcool, sempre vai estar numa mistura homogênea. Só que se eu colocar água e sal, o certo é a gente chamar de solução e não de mistura. Por quê? Porque dependendo da quantidade de sal, não vai ficar mais homogêneo. Então, se eu colocar 1 litro de água e 20 quilos de sal, será que um litro de água vai conseguir dissolver os 20 quilos? Provavelmente não. Então, eu vou conseguir enxergar o sal. Então, a solução, ela vai depender da proporção. Por isso que a gente tem como identificar quem é o soluto e quem é o solvente pelas quantidades, tá? Mas a gente acaba chamando de mistura também, eu só estou explicando de forma mais científica. A olho nu, nós temos muitos materiais que são classificados como homogêneo. Só que se a gente utilizar um equipamento potente, como um microscópio, a gente consegue enxergar as partículas que estão ali disseminadas. E como é que a gente chama esses materiais que visualmente é homogêneo, mas na realidade não são? São colóides, certo? Exemplos de colóides: tinta, sangue, leite, shampoo, sorvete. Então, ó, eu olhando ali no sangue parece ser só o líquido, o leite parece ser só o negocinho branco. Só que, na verdade, se a gente utilizar um ultramicroscópio, eu consigo ver que tem vários pontinhos, várias partículas que estão ali em cima. Então, tem como sim identificar os dois compostos. Então, a gente não chama de solução, e sim de colóides. Uma característica dos colóides é o efeito Tyndall. Tem gente que chama Tyndall, eu chamo Tyndall, que é esse efeito que a gente pode ver no gifzinho. Ó, numa solução, a luz, ela consegue atravessar o material. Só que num colóide, ó, eu consigo ver o feixe de luz. Aqui está indicando que eu tenho mais de um tipo de material. Numa mistura homogênea, numa solução, não é para eu identificar quais são. É para eu olhar e dizer, caraca, velho, o que é que tem aqui? Ah, eu acho que é só água. E pensar que é só água. Só que no colóide, por ter várias partículas disseminadas, elas conseguem absorver esse feixe de luz e aparece aqui, tá? Então, a gente pode resumir que os colóides, eles têm partículas pequenas para a gente ver a olho nu, mas elas são grandes o bastante para se dispersar na luz, para aparecer na luz. Os agregados são materiais heterogêneos, certo? Então, no material heterogêneo, a gente consegue identificar todos os tipos de materiais que estão ali, não todos, né? Mas assim, se eu conseguir identificar pelo menos 2, o material já é heterogêneo. Então, aqui no primeiro exemplo, eu tenho óleo, água e areia. Pode ter outra coisa dissolvida na água, no óleo, na areia? Pode. Mas não deixa de ser heterogêneo, já que eu consigo identificar pelo menos 3 componentes. E agregados com sólidos dispersos em líquidos ou gases, nós chamamos de suspensão. Quando a gente vai tomar remedinho para tosse, xarope,
ou muitos outros medicamentos. A gente não tem que agitar? Por quê? Porque o sólido, ele fica sedimentado embaixo. A Fanta, por exemplo, se a gente deixar a Fanta um tempão parada, não tem um monte de pó embaixo? Isso aí a gente chama de suspensão, que é quando a gente tem um sólido diluído, né, em líquidos ou gases. De forma resumida, como é que eu consigo diferenciar uma solução, um colóide e um agregado ou suspensão? É o tamanho da partícula, certo? Nas soluções, as partículas que são dissolvidas são tão pequenas que a gente não consegue diferenciar. Nos colóides, já são partículas maiores, só que eu não consigo enxergar a olho nu. São partículas que eu só consigo enxergar com o microscópio potente. E as suspensões são partículas tão grandes que aí eu consigo sim visualizar a olho nu. O foco do nosso capítulo, apesar da gente ter visto um pouquinho de colóide e um pouquinho de suspensão, agregado, é soluções. E as soluções nós também podemos chamar de soluções verdadeiras. Por quê? Porque tem gente que chama colóide de solução, já que visualmente é homogêneo o sistema. Eu não consigo diferenciar todos os componentes que tem lá. Quando eu pego um balde de tinta, eu só acho que tem tinta lá, vermelha, laranja, sei lá, o que for. Eu não acho que tem outras partículas sedimentadas. Então, quando a gente fala soluções verdadeiras, aí eu excluo de vez os colóides, tá? E a gente pode classificar essas soluções de 3 tipos. A primeira classificação é quanto estado físico. Então, as soluções elas podem ser sólidas, quando o solvente está no estado sólido, e o soluto pode ser líquido, gasoso ou sólido, tá? Solvente é aquele que está em maior quantidade. Então, numa solução sólida, a gente tem o que está em maior quantidade, tem que ser sólido, e a outra coisa pode ser sólida, líquida ou gasosa. E um exemplo de soluções no estado sólido é o cobre, o ouro 18 quilates e o aço. Então, esses 3 exemplos aí são misturas, tá? Não são substâncias puras. Então, o ouro não é só ouro, tá? O cobre não é só cobre, o aço não é só aço. Então, são ligas metálicas, você junta com outros metais. Então, se eu misturei 2 coisas e ficou uniforme, ficou homogêneo, então é uma solução sólida. O outro exemplo de estado físico é o líquido. Quando o que está em maior quantidade está no estado líquido e o soluto, que é aquele que está em menor quantidade, pode ser sólido, líquido ou gasoso. E um exemplo disso são os refrigerantes. Eu vou excluir aqui a Fanta, né? Porque a gente viu que a Fanta se sedimenta no final, fica um pozinho, né? E a água mineral. Então, na água, pra mim só tem água. Inclusive, deu cedo agora. Só tem água, só que aí tem diversos minerais dissolvidos nessa água. Então, é uma mistura homogênea. Então, é uma solução. E o último estado físico são as soluções gasosas. Aí, nesse aqui, tanto o soluto quanto o solvente tem que ser gasoso, tá? E um exemplo disso é o ar atmosférico, que é uma mistura de vários gases, como, por exemplo, o gás oxigênio com o gás nitrogênio, ou gás hidrogênio com gás hélio. Enfim. Então, mistura de gases é uma solução gasosa. A segunda classificação das soluções é de acordo com o soluto que se dissolve no solvente, a quantidade, no caso. Então, podem ser 3 tipos: solução insaturada, supersaturada e saturada. Como é que eu vou identificar cada uma? Antes, eu preciso saber o que é coeficiente de solubilidade. Aqui no slide está bem bonitinho, bem científico, só que de forma geral, de forma mais simples, o coeficiente de solubilidade, ele vai dizer o exato que o líquido, o solvente, ele consegue absorver. Por exemplo, eu tenho um líquido e eu testei, fiz o experimento e coube exatamente 10 gramas de sal. De qualquer sal, não só o sal de cozinha, pode ser bicarbonato, pode ser bromopotássio, pode ser qualquer sal, qualquer tipo de material. Aí, dissolveu 10 colheres. Se eu colocar 8 colheres, eu não coloquei menos do que o limite dele, o que ele consegue absorver, coloquei menos. Então, é uma solução insaturada.
Se eu coloco 10, exatamente 10, então eu tô colocando o padrão, o fixo, então é uma solução saturada. Se eu coloco 32 colheres, eu não vou colocar muito mais do que o permitido, então eu digo que é uma solução supersaturada, tá? Então, para eu saber se é uma solução saturada, insaturada ou supersaturada, eu preciso saber do padrão, do valor fixo, que é o coeficiente de solubilidade. E a partir desse valor, aí eu vou ver, tá? Se eu colocar menos que ele, é insaturada. Se eu colocar maior que ele, supersaturada. E se eu colocar exatamente o padrão, o valor fixo, então é uma solução saturada, tá? Visualmente, uma solução insaturada e saturada eu não consigo identificar, tá vendo? Todos eles, esses 3 copinhos têm a mesma quantidade de água, obviamente, 100 ml. Visualmente eu não consigo ver a saturada e a insaturada, né? A saturada e a insaturada. Parece que é a mesma solução. Já a supersaturada, como a gente coloca muito, então dá pra ver. E por que eu chamo de solução? Já que eu consigo ver. Aí é que tá, porque o coeficiente de solubilidade, ele é para uma determinada temperatura, tá? Então, eu disse que aqui, desse aqui era 31,6. Nesse aqui eu coloquei 20, então eu coloquei menos. Aqui eu coloquei exatamente 31,6, nesse aqui eu coloquei 50, eu coloquei bem mais. Para isso aqui se tornar uma solução, se tornar uma mistura homogênea, eu preciso aumentar a temperatura. Porque aí a água ela vai ferver e ela vai conseguir absorver o restinho de substância que ficou no fundo, que a gente chama de corpo de fundo ou corpo de chão, tá? Então, o coeficiente de solubilidade, ele depende da temperatura. A gente não vai fazer cálculos com temperatura, só que toda vez que a gente vai fazer um cálculo de solução, geralmente vai vir a temperatura, porque a cada temperatura eu posso ter um coeficiente diferente, um valor diferente, uma concentração, uma densidade, certo? E, por último, a última classificação é quanto à natureza do soluto. Então, a gente tem 2 tipos, a solução iônica e a solução molecular. Então, quando o soluto, o que está em menor quantidade, eu coloco no meu líquido, geralmente o solvente é água. Tá? A água é considerada o solvente universal, porque ela consegue fazer a dissolução de diversos tipos de materiais. Então, geralmente, os exemplos que a gente vai usar é com água. Então, ó, coloquei aqui, ó, fiz eita, oi! Fiz um papelzinho, uma dobra, coloquei um tiquinho de sal, derramei na água, misturei. Consigo ver o sal? Não consigo. Mas, ó, o que é que acontece? A molécula, ela se quebra. Fica Na+, e Cl-, fica um positivo e um negativo. Vocês estudaram ligação química e viram que ligação iônica é quando tem um positivo ou um negativo. Se a gente for ver aqui bem direitinho, a gente vai ver que compostos covalentes também podem ser uma solução iônica, porque existem alguns compostos covalentes que eles se quebram na água, como é o exemplo dos ácidos, HCl, H2SO4. Então, os ácidos são compostos covalentes, só que quando eles estão dentro da água, eles sofrem dissociação, eles se quebram. Eles se quebram, certo? E a solução molecular é quando não há quebra do soluto. Eu vou, por exemplo, o açúcar. Quando eu derramo o açúcar, aqui a gente vai ver, ó, tem partículas de glicose. Não tem um mais e um menos. Não, tá ali a partículazinha. Beleza? E para a gente saber diferenciar, a gente tem que saber qual é o composto. Então, se eu perguntar assim, ó, misturei NaCl com água, que tipo de solução é? Aí, solução iônica. Por quê? Porque o NaCl em água, ele se quebra. Então, eu tenho que saber quem é o soluto, qual é a substância que eu vou colocar para ser dissolvida, para poder dizer se a solução ela é iônica ou molecular. Ok? Um grande beijo, a gente encerra a aula de hoje com essa parte teórica. Tem muito cálculo também, como eu falei, o segundo ano é cheio de cálculo, só que a gente tem, né, nesse assunto muita teoria também. Então, é bom que a gente vai dosando, né? Um pouquinho de teoria, um pouquinho de cálculo. Um pouquinho de teoria, um pouquinho de cálculo. Se cuidem, fiquem com Deus, fiquem na paz. Um grande beijo e é isso aí.